saudar os irmãos dizendo boa noite, mas não dá para falar boa noite, né? Eu não sei se é um bom entardecer ou um bom anoitecer, na verdade, né? Nosso horário maluco atrapalha muito a gente nesse sentido, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que é uma alegria estar aqui com os irmãos e nos sentirmos entre irmãos. Eu acredito que isso é muito mais importante, né? Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos em alguns lugares em que nós estamos com os irmãos, mas nos sentimos meio peixe fora d'água, né? E é tão gostoso quando você pode estar em um lugar e você sentir a vontade para adorar ao Senhor, para cultuar, para participar junto de todos que estão reunidos para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém. Quero agradecer ao pastor Luciano o convite para estar com os irmãos nesta noite, agradecer a paciência com a qual ele e a Guaianaí, com todo carinho, sempre nos suportam, né? E também pelo privilégio que o Senhor nos dará durante essa semana de dividirmos a palavra do Senhor com os irmãos. Quero de início convidar também os irmãos para o congresso que sempre se realiza ali no Instituto Bíblico Maranata. Esse ano será o primeiro ano em que nós não estamos lá dentro da escola, né? Desde maio do ano passado, Deus mudou um pouco o nosso centro ministerial e não estamos mais residindo no Maranata, mas sim em Califórnia, procurando dar uma assistência um pouco mais perto para a própria igreja. Mas agora, no período em que todos estarão no carnaval, eu espero que os irmãos não estejam, né? Não dá para perder a piada. Você perde a amizade, mas não perde a piada, né? Então nós estaremos realizando ali no Maranata o congresso. Pastor Pedro, da Igreja Evangélica de Montevidéu, estará ministrando a palavra aos nossos corações. E o tema do congresso desse ano são duas palavras que não estão na Bíblia. Então, se você gostaria de conhecer sobre duas palavras bíblicas, mas que não estão na Bíblia, você está convidado a fazer parte do congresso. Pastor Rarivaldo será o preletor para os jovens. Pastor Nicodemos falará aos homens. E a sua esposa Magali falará para as mulheres. Então todos estão convidados para estarem ali no Maranata, no período que todos estarão no carnaval e nós estaremos adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia para o Salmo capítulo 126. Acredito que essa água é para mim, né? Vai que é para outra. Estou dizendo isso porque eu fui pregar numa igreja, tinha um copo d'água, e eu fui beber da água e depois havia outros ofícios que aquela igreja fazia e eu tinha tomado a água. Então, por isso que vale a pena você perguntar e se informar antes a respeito da função da água que está aqui. Os irmãos podem se colocar em pé para lermos a palavra. A minha tradução é atualizada. Não sei se é a que os irmãos usam. Se não for, não faz mal fazer uma bagunça santa agora. Vamos ler em uníssono esse texto da palavra, Salmo 126. É um salmo curto, mas que vale a pena você participar da leitura. E o irmão falou a respeito dos irmãos que têm a Bíblia no celular. E eu sei que isso facilita muito, mas não faça disso uma prática, viu, irmão? Se você tem, traga a tua Bíblia para a igreja, é bom isso, né? E o celular emburrece também, né? Muita gente só fica com a Bíblia no celular e depois não consegue achar o texto sagrado, né? Porque só consegue fazer assim, né? Então, pratique trazer a Bíblia para a igreja. Faz bem. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa
língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que Deus agracie os nossos corações com a sua bênção e o seu Espírito fale de verdade ao coração de cada um de nós. Os irmãos podem se assentar. Eu esqueci de falar da alegria de rever a irmã Jandira. A última vez que a vi foi no casamento do pastor Luciano. Depois nunca mais eu tinha visto a irmã. E pode ficar tranquila, viu, irmã? Eu não vou entregar a senhora. Pode ficar sossegada. Mas é uma alegria muito grande. Naquela época ainda o Arielso morava lá em casa. Tem algumas histórias do Arielso também. Você pode ficar tranquilo que eu não vou contar. Mas é uma alegria muito grande rever ela. Deus a abençoe. Irmãos, eu quero falar aos irmãos nessa noite sobre a restauração dos restaurados. Esse é o tema que nós queremos trabalhar com os irmãos nessa noite. O Salmo 126 é um salmo, ou um daqueles textos sagrados muito usado e muito conhecido, principalmente naqueles momentos de ações de graças, né? Quando nos levantamos e nós usamos muitas vezes a segunda parte do versículo 2 ou do versículo 3, quando diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Ou a última parte do salmo, onde fala quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Mas na verdade, quando nós seccionamos o salmo, nós perdemos muito da mensagem que o salmista tem para nos transmitir através dessa porção da palavra do Senhor. Na verdade, não se conhece, não sabe quem é o autor do Salmo 126. Alguns pensam ser Esdras, e eu me incluo entre estes que acreditam que Esdras seja o autor do Salmo 126. Outros creem que possa ser algum dos escribas que voltaram do exílio. O fato é que quem escreveu este salmo, ele participou daquele momento maravilhoso da história do povo de Israel, quando Deus trouxe o povo de volta da cidade de Babilônia, do império de Babilônia, para dar ao povo novamente a posse da terra prometida. Observe que o texto, ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ele diz: nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, né? A nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas têm feito por eles. Então toda a composição que o salmista usa gramaticalmente neste texto, ele se inclui entre aqueles que foram trazidos de volta do cativeiro, naquele momento horrendo da história do povo de Israel. Então este salmo, ele fala da realização do sonho de um judeu, que era estar de volta à sua terra. O judeu ama a sua terra. É o único povo que tem, podemos dizer, a certidão do seu país, as delimitações geográficas da sua terra, dada pelo próprio Senhor. Se você quiser conhecer, é só ir lá em Gênesis, no capítulo 15, você conhecerá, portanto, naquela conversa do Senhor com
Abraão, quando ele entra em aliança com Abraão, e ele então estabelece os limites daquela terra. O retorno do povo de Israel à terra prometida era, na verdade, a temática das orações de todos os servos do Senhor que estavam no cativeiro. Em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10, Jeremias, que ainda estava na terra antes do cativeiro, ele profetiza que o período do cativeiro de Israel seria de 70 anos. Eles seriam levados para uma terra, lá eles serviriam a outras nações, mas após os 70 anos Deus se lembraria da nação. E é interessante que é justamente naquele contexto de Jeremias capítulo 29 que nós temos aquele versículo: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um texto que muitos de nós usamos fora do contexto para aplicar sobre o valor da oração, da importância de buscar a Deus, mas há toda uma contextualização de promessas de Deus para a nação de Israel. O que Deus está dizendo ao povo é que o povo seria levado para o cativeiro, mas que estando no cativeiro, quando eles se voltassem ao Senhor, obviamente após o tempo determinado pelo Senhor, e eles buscassem ao Senhor, Deus cumpriria a favor da nação aquilo que ele havia prometido. Amém. E é por isso que em Daniel capítulo 9 você tem este cumprimento, né? Daniel capítulo 9 começa dizendo que Daniel estava debruçado sobre o livro de Jeremias, e estudando o livro de Jeremias ele compreendeu, ele começou a fazer as contas, que o período do cativeiro seria de 70 anos. Você não acha curioso que um profeta tenha ou faça essa descoberta? Você pode perceber como que as promessas de Deus acontecem como nos nossos dias, em que, como meio desmemoriados que nós somos, nós acabamos perdendo diante dos nossos olhos a promessa que o Senhor empenha a favor de cada um de nós. Então Daniel faz as contas e ele chega à conclusão: 70 anos acabaram. O que Daniel faz? Ele está lendo Jeremias, e ele vê que ali em Jeremias Deus manda: olha, vocês não sabem que planos que eu tenho para vocês, que são planos de paz. Se vocês se voltarem, orarem, jejuarem, eu vos ouvirei. E é isso que Daniel faz. Se você olhar lá em Daniel capítulo 9, você perceberá isso com muita clareza. E então Deus ouve a oração. Amém. Deus restaura aquele povo. E hoje eu gostaria de aprender com os irmãos sobre alguns momentos que podem existir nas nossas vidas, momentos que nós podemos perceber neste salmo, e tomar a Deus que a lição do povo de Israel também seja uma lição muito pertinente às nossas vidas, neste momento que nós estamos reunidos aqui. Portanto, o primeiro momento que nós podemos perceber neste salmo é que o salmista, ele nos ensina a olhar para o nosso passado com alegria. Ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de juízo, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o salmista concorda. Ele diz: foi feito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Portanto, ele nos ensina a olhar para o nosso passado com alegria. O salmista sabe que o cativeiro do povo de Israel foi causado pela insistência do povo de Deus em insistir no erro. O salmista, ele sabe que o cativeiro foi ocasionado pelo descaso
do ministério com os profetas. Ele diz isso lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 12 até o versículo 19. E ali é descrito que Deus enviou profeta após profeta. Profetas que falaram desde o despertar do sol até o cair do sol, durante o dia inteiro, desafiando, exortando o povo a mudar do cativeiro. Foi um cativeiro justo da parte de Deus e justo em receber também da parte do próprio povo. 70 anos de história. Biblicamente, quase uma geração. Profetas foram levantados por Deus. E então, Deus age para restaurar o seu povo. Deus levanta o grande profeta, o grande rei Ciro. E Isaías, no capítulo 45, ele já havia profetizado, mesmo antes do cativeiro, que Deus havia profetizado quem seria o personagem que daria ao povo o direito de retornar à terra. E Deus diz para Ciro: ainda que você não me conhece, ainda que você não me chama pelo meu nome, eu te levantarei. Deus chama Ciro de seu ungido, o escolhido do Senhor, para historicamente estar na hora certa, no momento certo, para produzir a restauração do povo de Israel. O louvor volta aos lábios do povo de Israel. Louvor que não existia. O Salmo 137 diz isso. Tá? Nas beiras dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos e penduramos as nossas armas. Aqueles que nos escravizavam diziam: cantem para nós os cânticos de Sião. E então o salmista dizia: como cantaremos longe da nossa terra? Não havia louvor, havia lamento. Mas agora isso se inverte. Há agora louvor nos lábios. Há agora o testemunho das nações em redor. Eles olham para o povo e eles percebem a ação grandiosa do Senhor a favor daquele povo. Historiadores que testemunham daquela época, eles falam que quando saiu o decreto de Ciro, permitindo o povo voltar para Jerusalém, havia uma comoção e uma alegria tão grande, em que os mais idosos nem sequer pegavam a sua bagagem para a viagem e saíam pulando pelas portas da Babilônia, querendo voltar para a terra, e precisavam ser contidos pelos mais novos, porque eles sabiam o significado de uma restauração. Este salmo, o salmista está olhando para o seu passado. E ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem somos. Sonhos agora estavam se tornando em realidade. Então este salmo, ele nos ensina, ele nos fala da nossa redenção, ele fala da nossa restauração, ele fala daquele momento espiritual, mas também histórico na vida de cada um de nós, que já entregou a sua vida a Jesus, quando a tua sorte foi restaurada. Ele nos fala daquele momento em que o Senhor olhou para nós e se inclinou quando nós clamamos por socorro. Daquele momento em que Ele tirou os nossos pés de um tremedal de lama e Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha e Ele nos firmou os passos. Ele fala daquele momento em que Ele colocou nos nossos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Senhor, e Ele também testemunha no Salmo capítulo 40, que muitos verão estas coisas, tremerão e confiarão no Senhor. Ele fala daquele momento que Paulo, em Colossenses 1,13, ele nos diz que Ele nos libertou
libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Céu. Amém. Você lembra dessa experiência da tua vida, meu querido? Você lembra quando o Senhor estendeu as mãos para mim, como o hino que nós gostamos de cantar, quando a minha alma estava longe dos caminhos do Senhor e que eu era pobre e desprezível pecador? Você lembra quando isso aconteceu na tua vida? Você lembra quando o Senhor restaurou a tua sorte? E você também ficou como quem? De uma hora para outra, a tua realidade espiritual foi totalmente transformada. De um perdido pecador, miserável, condenado, Deus te transformou em um filho de Deus. Amém. Andando desgarrado como ovelha, agora Deus colocou você em um aprisco, aonde há um só Senhor e há um só pastor. Este salmo nos fala deste momento. E é muito importante que periodicamente nós olhemos para o nosso passado com alegria e lembremos aquele momento em que o Senhor restaurou a minha sorte. Amém. Em que o Senhor restaurou a tua sorte. Mas neste salmo também, ele nos ensina a olhar o nosso presente com preocupação. Não apenas a olhar para o passado com alegria, mas também a olhar com o presente com preocupação. E é por isso que o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Alguma coisa havia acontecido na história do povo de Israel e na experiência do salmista no meio do povo de Israel, em que ele percebe que, apesar de Deus ter restaurado a sorte de Sião, o povo precisava de uma nova restauração. E é por isso o tema da nossa mensagem: a restauração dos restaurados. Ele percebe que alguma coisa estava acontecendo e que era preocupante. E eu quero, a princípio, mostrá-los. Quando o povo de Israel voltou para casa, o povo voltou com um júbilo muito grande. Mas não existe nada mais nefasto para a vida de uma pessoa do que a rotina. Quando eles chegaram na terra, eles encontraram uma realidade muito entediante na vida. Quando eles chegaram na terra, eles verificaram a situação alarmante que se encontrava a cidade. E essa situação você pode perceber no livro de Neemias, no capítulo 1, quando o primo de Neemias leva a notícia para Neemias de como a cidade se encontrava. Os muros devastados, a cidade destruída, outra gente habitando no meio e um sincretismo religioso no meio daquela nação. E gradativamente o povo de Israel volta cada um para a sua própria religiosidade pessoal. Cada um se volta para a sua vidinha. Deus tem que levantar o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele desafia o povo, ele diz: por acaso é justo vocês morarem em casas apaineladas e a casa de Deus estar em ruína? O templo, o lugar sagrado para o povo de Israel, ainda não havia sido restaurado por completo. Vários fatores aconteceram, mas o salmista, olhando para aquela realidade do povo, ele se volta para o Senhor. Ele lembra da grande obra que Deus havia feito e ele se alegra com aquilo que o Senhor fez, mas agora ele se volta para o Senhor em um clamor. Ele olha com preocupação para a vida do povo e ele clama ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura o Senhor a
Ele clama por uma nova restauração. E ele sabe que toda a obra de restauração, ela vem de Deus. Ainda que pode ser e possa ser ministério dos seus servos, os profetas, mas toda a obra de restauração na vida de uma pessoa depende totalmente do querer de Deus. E é por isso que ele diz: restaura, Senhor. Ele sabe que foi assim na restauração primária. Ele sabe que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, não houve absolutamente nada que o povo tenha feito por si. Tudo foi obra de Deus. Se você quer saber, leia o livro de Esther, você terá um conhecimento. Leia o livro de Ezequiel e você saberá. Leia o livro de Daniel e você verá como Deus agiu para colocar estrategicamente as pessoas no lugar onde elas deveriam estar, para que a restauração se completasse. Por isso ele diz: Senhor, da mesma forma como o Senhor agiu naquele momento em que o Senhor interveio na história e levantou as pessoas e restaurou a sorte de Sião, restaura, Senhor, a nossa sorte. E ele diz: faça isto como as torrentes do Negueb. O Negueb era um pequeno ribeiro que ficava ao sul de Judá. Toda a irrigação da região sul de Judá dependia do Negueb. Era um pequeno ribeiro, mas que repentinamente, sem qualquer aviso, quando havia um degelamento próximo à nascente do Negueb, aquelas águas vinham como uma avalanche naquele rio, inundando toda a margem do rio, trazendo de onde ela vinha toda sorte de terra e novamente tornava aquela região totalmente frutificável. Aonde era uma região desértica, a vida voltava. E é isto que o salmista está dizendo: Senhor, entra na nossa história, intervenha novamente na nossa vida, assim como o Senhor faz periodicamente com as águas do Negueb e abençoa toda essa região. Faça isto novamente com a nossa própria vida. Nós também carecemos de restauração. Meu querido, quando eu olho para a igreja de Jesus Cristo, ou quando eu olho para a minha própria vida, não apenas como um cristão, mas também como um servo do Senhor, eu creio que nós todos carecemos dia a dia de uma restauração do Senhor. Quem sabe muitos aqui perderam o prazer da comunhão com os irmãos como você tinha quando você converteu a Cristo. Lembra? Quando a pessoa se converte a Cristo, é o primeiro a chegar na igreja, tá? E é o último a ir embora. Ele quer abraçar todos os irmãos. Nós temos um irmão lá na nossa igreja que, se tem um termo ímpio, esse termo parece que foi confeccionado para aquele irmão antes da sua conversão. Quando ele se converteu, ele se tornou até chato, porque ele queria visitar os irmãos e não tinha hora para ir embora. Ele queria ficar conversando, e às vezes a gente ia falar: irmão, nós vamos dormir, amanhã tem uma aula Maranata. Havia tanta alegria, tanto prazer pela comunhão com os irmãos. Talvez hoje não exista mais no teu coração isso mesmo prazer. Vir ao culto, que era algo que se esperava e que o coração se preparava de uma forma muito zelosa na presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Vir ao cultos para muitos hoje se tornou uma rotina religiosa. E muitas vezes isso é feito porque sabe que o pastor conhece os irmãos, e talvez na segunda-feira ele vai ligar: irmão, por que você não veio no culto?
como o pastor Benedito fez com você aquela vez, né, pastor Luciano? Indo lá visitar aquela senhora, ele nos compartilhou algumas das suas experiências, né, com o ministério do pastor Benedito. Talvez para você vir ao culto se tornou algo que você olha no relógio, e quando o irmão que dirigiu o culto falou agora a mensagem vai ser de uns 45 minutos, o banco já se torna um negócio duro, e para quem às vezes tem um pouco mais de falta de carne, a coisa fica pior ainda. Porque se perdeu o amor e o prazer, a alegria por ouvir a palavra do Senhor. E é por isso que em muitas igrejas o período de ouvir a palavra do Senhor é tão pequeno, porque é preenchido com tantas outras programações de entretenimento. Por quê? Porque não se tem mais a alegria de ouvir a palavra do Senhor. Talvez a própria alegria da salvação se perdeu na tua vida. Talvez você já olha para a tua vida e já, quem sabe, se olha como um merecedor da graça de Deus, e não mais como miserável, pecador, e que todos os dias a primeira atitude deveria ser, e talvez não seja, a de chegar na presença de Deus. Não importa se seja escovando os teus dentes ou penteando o cabelo, que o pastor Luciano já quase não tem mais, mas chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, obrigado porque eu sou um salvo pelo Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor contemplou para a minha miséria e me resgatou. Talvez essa alegria da salvação tenha se perdido na tua vida. E é por isso que você também precisa, nessa noite, de uma restauração. Aquele testemunho que outros disseram a teu respeito. Como este salmista diz, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Lembra quando as pessoas diziam: eu não sei o que aconteceu com aquele caboclo, eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa, como ele mudou, a alegria está no seu semblante, ele murmurava, não murmura mais, ele mentia, não mente mais, agora ele ama a esposa ama, eles cuidam dos filhos. Que bênção que aquela família. Talvez você não tenha mais o merchandising a teu respeito nos filhos. Talvez pessoas já não mais testemunhem a respeito da tua vida, da restauração que Deus fez em você. E se outros olham para a tua vida e já não tem mais algo a dizer a teu respeito, pela influência abençoada que você tem no meio que você está vivendo, você também precisa se unir a mim e ao salmista e dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a minha sorte. Quando o Espírito de Deus me deu essa mensagem, antes de pregá-la, eu tive que chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, não apenas como um cristão, mas também como pastor, restaura a minha sorte. Eu sou um pouco precoce. Por isso, quando falou dos 25 anos de casado, eu levantei minha mão. No passado, Alexandre e eu fizemos 25 anos de casados. Aos 16 anos eu fui para o seminário. E eu comecei a olhar para a obra de Deus, para a igreja, as lutas que um pastor enfrenta no ministério. E aquilo estava começando a se tornar um fato. E eu cheguei diante do Senhor. E eu clamei que o Senhor restaurasse a minha sorte como um servo. Que o Senhor me desse novamente a paixão de pregar a palavra de Deus, independente de quantas pessoas eu teria para ouvir. Que o Senhor novamente me restaurasse o amor de todos os dias passar tempo lendo a palavra de Deus, estudando esta palavra. E é por isso que não é só irmãos que precisam de restauração. Nós que estamos servindo ao Senhor, precisamos de continuamente de termos a nossa sorte ministerial restaurada pelo Senhor.
E é por isso que o salmista, ele olha para o futuro com esperança. Ele sabe que a situação presente é preocupante, mas ele olha para o futuro com esperança. E ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem parar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E ele continua na sua imagem tendo Negueb. E ele contemplava aqueles agricultores que sistematicamente saíam, e enquanto o deserto, a terra estava seca, eles continuavam lançando a semente com esperança que a qualquer momento as águas inundantes e transbordantes do Negueb viriam, alagariam, regariam a terra, e a semente brotaria, e a vida voltaria. E é por isso que ele olha para o futuro e ele tem esperança. Ainda que a situação é preocupante, ele sabe que a situação futura depende da semeadura do presente. Há motivos de preocupação? Sem sombra de dúvida há. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser marcada como um ambiente de semeadura. E saber que quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Nós temos na igreja de Jesus, infelizmente, um andar segundo os homens. Temos. Mas isso não é de hoje. Paulo já fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 3. Ele fala sobre as divisões que existiam no seio da igreja. Ele sabe que isso seria uma realidade, infelizmente, que acompanha o ser humano. Nós temos muitas vezes um deixar do primeiro amor. Sim, infelizmente existe isso na igreja. Será que muitas vezes não há um desvalorizamento da unidade cristã? Que o salmista, quando diz o Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, isso se tornou apenas um texto sagrado e não realmente uma prática da nossa vida? Será que não há um desinteresse missionário, ou um desinteresse até mesmo pelo próprio trabalho de Deus? Sim, há. Infelizmente, o que mais nós vemos nos nossos dias é uma valorização do secularismo e uma desvalorização daquilo que é sacro. A cada dia que passa, menos jovens se levantam para almejar o ministério. Temos no Maranata apenas 5 moças e 5 rapazes solteiros. Graças a Deus não temos mais lugar para alunos casados. Todos os 12 apartamentos estão cheios de alunos casados. Mas onde estão os jovens que se levantam para servir ao Senhor? Talvez nós estejamos precisando de orar e clamar que Deus restaure no coração dos nossos jovens uma paixão pelo ministério e pela obra de Deus, entendendo que, como a palavra de Deus diz, se alguém almeja o ministério, excelente coisa, almeja. E é por isso que nós precisamos de olhar com esperança. O salmista sabe que Deus nunca deixa qualquer projeto dele falir. O salmista sabe que mesmo quando o povo estava no cativeiro, lá no cativeiro Deus continuou levantando profetas para semear na aridez do deserto espiritual do povo, para que quando Deus interferisse na história, o povo se voltasse para o Senhor. O amanhã da nossa vida depende do investimento que nós fazemos, e é por isso que o salmista, ele nos aconselha a com lágrimas semear, sabendo que com júbilo nós haveremos de semear. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de uma restauração. E é por isso que o Senhor trouxe essa mensagem aos nossos corações. Nós precisamos nos inspirar no passado abençoado e glorioso que Deus concedeu a cada um de nós. Nós precisamos nos lembrar daquele momento abençoado quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo.
e aquela alegria que tínhamos, e que nós desafinados como éramos, mas que nós cantávamos com vigor, a todo pulmão, adorando e servindo ao Senhor. E nós precisamos orar para que o Senhor restaure novamente a nossa sorte, para que novamente nós fiquemos como quem somos, para que novamente nós olhemos para a nossa vida e vejamos a ação maravilhosa do Senhor ao favor de cada um de nós. Eu convido você a curvar a tua fronte neste momento. E eu gostaria que a letra do Salmo 126, cada palavra, você pensasse nelas neste momento. E quando o Senhor restaurou a tua sorte, você também ficou como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a tua sorte, a sua língua se encheu de júbilo. Quando o Senhor restaurou a tua sorte, as pessoas ao teu redor olhavam para a tua vida e eles testemunhavam dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí você se levantava diante deles e dizia: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por mim, e é por isso que eu estou alegre. Lembra desse dia? Mas olhe para a tua vida hoje. Como você está agora? Você continua com aquela mesma alegria, com aquele mesmo prazer, com aquele mesmo amor, com aquela mesma dedicação, com aquele mesmo comprometimento? Se não, ore a oração do salmista e diga na presença do Senhor: restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do mar. Senhor, haja, intervenha na minha vida, transforme a minha vida e permita que as lágrimas que talvez você vê seja aquilo que irrigue a semente que é semeada no teu coração. Querido Deus, nós queremos louvar o teu nome, te bendizer, por aquele dia maravilhoso em que o Senhor restaurou a nossa sorte. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor não olhou para a miséria em que nos encontrávamos, para o quanto estávamos afundados no pecado. O Senhor estendeu as mãos quando nós clamamos por socorro. Louvamos e te glorificamos, porque o Senhor nos transformou, nos fez novas criaturas. Amém. Apagou o nosso pecado e nos fez novas pessoas diante do Senhor. Mas, Pai, quantas vezes, e temos que confessar isso, nos desgastamos no caminhar da vida cristã. E muitas vezes até, ó Pai, temos perdido aquele vigor espiritual que tínhamos. E é por isso que nós clamamos ao Senhor: restaura a nossa sorte nesta noite, Senhor. Pelo poder do teu Espírito, haja no nosso meio. Tu que conheces cada coração, que sabes, ó Deus, a realidade de cada vida, haja para que de verdade, ó Deus, uma nova restauração se dê sobre a vida daqueles que já um dia foram restaurados por Senhor. Nos permita a olhar com esperança para o nosso futuro e a crermos que o Senhor haverá de agir, interferindo na história da vida de cada um de nós.
nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar um cântico que o Renai pediu que eu cantasse. E esse cântico que ela pediu, ela sabe que faz parte da minha história, tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos nessa noite. Salvador.